Sobre a pergunta que está no título desse vídeo, se eu vou ter que tomar medicação pelo resto da vida, se eu vou ter que tomar remédio pela vida toda, a resposta simples e curta é sim, eu vou ter que tomar remédio pela vida toda. A resposta complexa é uma conversa que eu gostaria de abrir aqui, e para isso eu quero tirar uma pedra do caminho que na verdade acho que é um pedregulho, que é o seguinte: muitas vezes algumas pessoas, na tentativa de amenizar essa conversa, até porque ter que tomar remédio para a vida toda é uma chateação mesmo, as pessoas fazem comparações com algumas doenças como a diabetes, comparando com doenças crônicas, falando assim, mas se fosse uma diabetes, ia ter que tomar insulina pro resto da vida. Se fosse uma hipertensão, ia ter que tomar um losartana pro resto da vida. É a mesma coisa, e eu penso que não é. Eu não gosto muito dessa comparação, porque coloca a medicação psiquiátrica num lugar que eu acho que ela não deveria estar, porque na maioria dos tratamentos de casos psiquiátricos, sobretudo casos de transtornos que são mais prevalentes, transtornos que são mais comuns, casos psiquiátricos que são mais comuns, como a ansiedade e a depressão, por exemplo, o ideal do tratamento é que ele não seja realmente para a vida toda, que seja um tratamento em que se insira ali uma medicação e que depois de um tempo, uma vez que a pessoa está estabilizada, essa medicação seja retirada gradativamente, que se realize um desmame e essa medicação seja descontinuada. A coisa de colocar a medicação psiquiátrica no mesmo lugar da medicação de outras doenças crônicas como a diabetes e a hipertensão, muitas vezes me dá a impressão de que as pessoas entendem essa medicação como sendo de uso contínuo em absolutamente todos os casos, o que é um equívoco muito grande, visto que na maioria dos casos a medicação psiquiátrica ela não é para a vida toda. Na maioria dos casos, em alguns casos sim, em casos de doenças psiquiátricas debilitantes, muito graves, como a esquizofrenia, o transtorno bipolar ou o transtorno esquizoafetivo, em casos de depressão refratária, por exemplo, uma depressão que é resistente ao tratamento, mas na maioria dos casos o tratamento psiquiátrico ele é pensado para ser descontinuado em algum momento, pelo menos o tratamento farmacológico. E aí entra outra coisa, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de tratamento com medicação, entendendo que a medicação ela é só uma parte do tratamento, ela não é o tratamento em si. O tratamento jamais pode ser reduzido à medicação. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque um comprimido ele não dá conta das dores da sua alma. Um comprimido ele não dá conta das imprevisibilidades da vida. Um comprimido não dá conta da sua rotina, por exemplo. Então, fazer um tratamento de saúde mental pode sim passar por uma medicação, mas tem que envolver uma série de outras coisas, como o seu corpo em movimento, a sua alimentação, a sua rotina com o sono, a sua rotina com o seu trabalho, o seu estilo de vida. Tudo isso tem que entrar dentro do seu tratamento. Não é só tomar um comprimido e achar que isso vai fazer com que você fique bem, porque dificilmente vai. Um comprimido não vai dar conta de todas as demandas da sua vida e por isso eu acho essa comparação com a insulina péssima. E eu falo isso sendo alguém que cresceu com uma pessoa que tinha diabetes tipo 1. A minha mãezinha, que já desencarnou tem mais de 10 anos, ela tinha diabetes. Então, desde criancinha, eu via toda a rotina dela com a medicação, com a insulina. Lá no início dos anos 2000, eu não sei se existia tecnologia para isso, mas eu não lembro dessas canetinhas de insulina que tem hoje. Eu lembro da minha mãe pegando insulina nos frasquinhos que ficavam guardados dentro da geladeira e ela tirando com a seringa e aplicando na barriga todo dia. Então, eu meio que sei qual que é a realidade de uma pessoa que tem uma doença crônica, como uma diabetes tipo 1, e que tem que fazer esse uso diário da insulina para poder fazer o controle da glicose. E eu não acho que isso se compara de forma alguma com o uso da medicação psiquiátrica. Eu não gosto muito dessa comparação, eu não gosto quando a gente joga tudo dentro desse mesmo bolo, porque, de novo, a maioria dos casos em que se faz uso de uma medicação psiquiátrica, o tratamento é pensado para que essa medicação seja descontinuada em algum momento. A gente tem que ter cuidado na hora de fazer essas conversas, senão as pessoas começam a ter conclusões muito precipitadas, como a de achar, por exemplo, que antidepressivos causam dependência. Antidepressivo não vicia, não existe isso de
antidepressivo viciar, gente, pelo amor de Deus. Se antidepressivo viciasse, as pessoas não iam esquecer, por exemplo, de tomar. Antidepressivo não vicia porque antidepressivo não dá barato. O que dá barato, que dá onda, que dá efeitos rápidos são os ansiolíticos. Esses sim podem viciar. Os calmantes, né, os benzodiazepínicos. Esses sim viciam. Esses devem ser administrados com cuidado, assim como os antidepressivos também. Então, tirando essa pedra do caminho aqui, só pra gente ter muito cuidado na hora de falar de medicação, porque eu acho que é um assunto que a gente tem que ter muita responsabilidade e eu não sou especialista sobre isso, né? Eu não sou médica, não sou psiquiatra, eu só estou compartilhando a minha experiência aqui, falando do meu ponto de vista enquanto paciente. O que acontece comigo é que eu tenho um transtorno específico, que é o transtorno esquizoafetivo, eu já falei sobre ele aqui outras vezes, eu já falei sobre o meu diagnóstico aqui outras vezes. O transtorno esquizoafetivo é como se fosse uma mistura entre esquizofrenia e transtorno bipolar, e por causa disso eu tenho que tomar algumas medicações. No momento eu faço uso de 4 tipos de medicações diferentes, sendo elas um antipsicótico, um estabilizador de humor, um antidepressivo e uma medicação para dormir que é um ansiolítico. Dessas 4 medicações, 2 delas eu tenho que tomar pelo resto da minha vida. Uma delas é um antipsicótico, no momento eu estou tomando risperidona, mas eu e minha médica estamos estudando a troca dessa risperidona por uma clozapina, uma vez que eu não estou tendo uma boa resposta com a risperidona, ou não estou tendo uma resposta satisfatória com relação aos sintomas ditos positivos, né, os sintomas que envolvem as alucinações, por exemplo. E a outra medicação que eu preciso fazer um uso contínuo pelo resto da vida é o estabilizador de humor, porque o que acabou acontecendo é que quando se existe um transtorno afetivo, né, um transtorno de humor, seja um transtorno esquizoafetivo ou um transtorno bipolar, é essencial que se faça uma intervenção o mais rápido possível, porque os primeiros episódios de humor, geralmente eles são motivados. Geralmente tem alguma coisa acontecendo na vida pessoal da pessoa que faz com que ela comece esse ciclo de oscilação. Quanto mais ela oscila, pior o quadro vai ficando. E no meu caso, eu passei muitos anos oscilando sem nenhum tipo de intervenção, e hoje em dia os meus episódios de humor, eles são espontâneos. Pelo menos a maioria esmagadora dos meus episódios de humor são espontâneos, o que quer dizer que eu não preciso mais de um motivo para entrar em depressão ou hipomania. Os meus episódios de humor, eles simplesmente acontecem porque o quadro acabou ficando meio cronificado. Então eu tenho que fazer um uso do estabilizador de humor pelo resto da minha vida. As medicações que eu vou ter que usar pelo resto da minha vida são um antipsicótico, no momento ainda não encontramos qual que é a medicação, e um estabilizador de humor. No momento eu estou usando a carbamazepina, eu me dei muito bem com essa medicação. Já fazem alguns meses que eu não tenho nenhum episódio de humor, acho que já faz mais ou menos uns 3 meses que eu estou estável. Aparentemente é a medicação que eu vou continuar usando até que algum médico sinta a necessidade de fazer algum ajuste, trocar a substância, mas no geral eu preciso usar um estabilizador de humor pelo resto da vida, assim como a medicação antipsicótica. As outras 2 medicações, que é um antidepressivo e uma medicação para dormir, eventualmente serão descontinuadas. A partir do momento em que eu alcançar uma estabilidade, o ideal, e é o que já foi conversado com os meus médicos, é que o antidepressivo, que é a sertralina que eu tomo, ela seja descontinuada, que eu faça um desmame, que a medicação vá sendo diminuída, a dosagem, até o ponto em que eu não precise mais utilizá-la, porque o estabilizador de humor já vai dar conta de segurar o meu humor estável. O ideal é que a gente chegue nesse ponto, eu infelizmente ainda não estou nele. E a outra medicação é o bromazepam, que é um ansiolítico que eu tomo para dormir, porque a manutenção do sono é muito importante em transtornos de humor, e a gente está fazendo o controle do meu sono através dessa medicação. O ideal é que, uma vez que meu humor estiver estabilizado, a gente vá retirando essa medicação aos poucos, mas com muito cuidado, porque é uma medicação que é um benzodiazepínico, é um ansiolítico, ele causa dependência. Então, para poder fazer o desmame dessa medicação, é uma coisa que tem que ser feita bem aos pouquinhos, com muito cuidado, sempre observando os impactos que isso está tendo na minha vida, porque o sono é uma parte muito importante para segurar essa estabilidade. Então, sim, vou tomar remédios para o resto da vida, mas não são todos que eu estou tomando agora. Eventualmente, eu só vou precisar de 2 medicações, que é o antipsicótico e o estabilizador de humor. Eu tive muitas questões com isso antes de receber o meu diagnóstico, até porque eu tinha muito medo de receber um diagnóstico.
Eu tinha muita vergonha da ideia de fechar um diagnóstico de esquizofrenia, por exemplo, que é uma doença psiquiátrica que existe um tabu muito grande em torno disso. Eu tinha muita vergonha de possivelmente receber um diagnóstico como esse ou algo parecido com esse. Eu tinha um receio muito grande da ideia de ter que tomar a medicação pro resto da vida. Mas hoje em dia, graças a Deus, isso é algo que eu não tenho mais, é algo que eu já trabalhei em terapia e dentro do meu processo de autoconhecimento, principalmente porque agora eu entendo que a medicação me faz muito bem e que sem ela eu fico muito mal. É claro que eu tenho algumas questões sobre achar que a medicação me deixa um pouco mais lenta, a medicação me deixa um pouco menos criativa, mas eu acho que grande parte disso é o fato de que eu estava acostumada com uma mente que estava completamente descarrilhada. Eu estava subindo e descendo, oscilando demais, e o que acontece é que eu acabei me acostumando com esse ritmo extremamente acelerado, sobretudo dos episódios mistos e dos episódios de mania e hipomania, quando a cabeça tá lá em cima. E na verdade o que eu tô vivendo agora é uma estabilidade que as pessoas que não têm um transtorno de humor têm. E aí eu tô nesse processo de aprender a me acostumar a ter essa cabeça que ela não é tão barulhenta, né? Na verdade, a minha é barulhenta de outros modos, e esse sim a gente está tentando silenciar. Mas eu estou em paz com a ideia de ter que tomar uma medicação pro resto da vida. Não nesse lugar de, se fosse uma diabetes, ia ter que tomar insulina todo dia. Se fosse hipertensão, ia ter que tomar um losartana todo dia. Não nesse lugar, mas de entendendo que eu tenho que reorganizar a minha vida a partir do momento em que eu entendi que eu tenho esse diagnóstico, que agora ele é um detalhe da minha vida, e que a minha vida agora precisa ser reestruturada em torno disso, no sentido de acomodar as minhas limitações e de acomodar o meu tratamento, personalizando ele dentro das minhas demandas. Então não é só tomar um comprimido, não é só tomar uma medicação achando que isso vai resolver alguma coisa, porque isso pode mitigar uma parte dos problemas, mas o restante ainda vai continuar aqui, porque como eu falei, a medicação ela não dá conta da imprevisibilidade da vida, então não dá para saber o que vai acontecer e como que eu vou reagir a isso diante da minha vulnerabilidade psicológica. E eu sinto que as pessoas perdem muito o foco nessa parte quando elas falam de medicação, acreditando que o remédio sozinho faz milagre. O remédio sozinho não faz milagre. Então, independente de eu tomar essa medicação pro resto da vida, eu preciso continuar tendo cuidado com o restante dos meus hábitos todos, porque a medicação sozinha não vai fazer muita coisa se eu continuar tendo comportamentos ruins, se eu tiver uma rotina de sono péssima, se eu fizer um uso indevido de substâncias. Nada vai adiantar eu me medicar se eu tiver uma vida completamente desorganizada dentro desse sentido. Então, se eu puder passar algo adiante falando sobre esse assunto, que é meio chato, de que sim, eu vou ter que tomar remédio pro resto da vida, mas isso é 30% do meu tratamento. Tem toda uma outra questão de estilo de vida que essa sim é pro resto da vida, e não só para as pessoas que tomam medicação psiquiátrica, mas para todo mundo que está passando por questões mentais e psicológicas. É uma questão de estilo de vida que vale para todos os tratamentos. Isso sim vale para todos os tratamentos. A ideia de que fazer um tratamento psiquiátrico é tomar um remédio pro resto da vida é uma ideia equivocada, porque a maioria dos tratamentos não vai precisar de uma medicação pro resto da vida. A pessoa vai entrar com a medicação ali, vai buscar uma estabilidade, isso talvez demore alguns meses, às vezes alguns anos, fazendo uso de um antidepressivo ou de um ansiolítico, mas uma vez que essa pessoa entre na estabilidade, o ideal é que ela aos poucos faça uma descontinuação desse tratamento farmacológico e ela passe a enfrentar os problemas dela, passe a lidar com as emoções dela de modo a suportá-las, porque o que acontece é que muitos graus de adoecimento mental, a pessoa começa a vivenciar as emoções dela a partir de um olhar do insuportável, de viver a agonia, a tristeza, a solidão, o vazio, o medo, tudo isso de um ponto de vista do insuportável. E a medicação ajuda a diminuir a intensidade desses sentimentos, dessas emoções, dessas dificuldades, ajuda a pessoa a se reorganizar na vida dela, a se estabilizar, e no momento em que ela estiver estabilizada, ela pode se sentir pronta novamente para enfrentar essas questões, para poder lidar com elas sem que um comprimido tenha que ser tomado todos os dias. E para isso ela precisa trabalhar no estilo de vida dela. Para isso ela precisa fazer terapia, que é muito importante para qualquer tratamento de saúde mental. Então, o remédio ele não é tudo. Ele é para o resto da vida. Quando a gente fala isso, parece que ele é uma parte gigantesca do tratamento, como se 90% do tratamento fosse o remédio. Não é. Tem outras
outras coisas que são muito importantes para um tratamento funcionar e a gente não pode perder isso de vista de jeito nenhum, nunca. Mesmo, inclusive, para esses outros casos de doenças crônicas como a diabetes, por exemplo, eu via como que minha mãe tinha que se preocupar bastante com a alimentação dela, porque só a insulina não ia dar conta se ela resolvesse entupir de doce. Quando você tem uma doença crônica, uma doença que não tem cura, que é o meu caso, você precisa organizar a sua vida em torno dela para você poder viver com as suas limitações e viver bem. E isso não depende só do remédio, isso não depende só da medicação, isso depende muito de você, da sua rede de apoio, dos seus familiares, dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor, da construção de bons hábitos, da construção de uma rotina boa, de uma rotina saudável, e isso envolve sim a medicação. Não estou dizendo que a medicação não é importante, é claro que a medicação é importante, mas ela não pode ser a única coisa que sedimenta um tratamento. Um tratamento ele tem que ser composto por muitas outras coisas que sejam mais do que comprimidos que você toma todas as manhãs. O celular tá tremendo que eu mexi no carregador. Todo tratamento ele é personalizado, ele é individualizado, ele é pensado para cada pessoa. Então, óbvio que o que eu estou falando aqui não dá conta da realidade de todas as pessoas que fazem um tratamento psiquiátrico. Obviamente, tem pessoas que, dependendo do que elas estão passando, elas vão ter que fazer um uso prolongado de medicação. Mas, no geral, o ideal é que as pessoas não tomem medicações psiquiátricas para o resto da vida. Geralmente, quando isso acontece, são em casos bem debilitantes, em diagnósticos mais específicos, como da esquizofrenia, por exemplo. Uma pessoa com esquizofrenia vai ter que tomar um antipsicótico para o resto da vida para ela se manter estável e não ficar abrindo um monte de surto psicótico um atrás do outro. Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, ela vai ter que tomar um estabilizador de humor para o resto da vida para ela parar de ficar oscilando, tendo muito prejuízo na vida. Só que não são só essas coisas que vão definir o tratamento dessas pessoas. Tem várias outras atitudes, várias outras ações, vários outros componentes desse tratamento que são tão importantes quanto a medicação. Existem vários outros elementos que precisam estar presentes no tratamento dessas pessoas que fazem uso de medicação para o resto da vida. Então, sim, eu vou ter que tomar remédios para o resto da vida e eu também vou ter que manter um estilo de vida adequado para minha condição. Já entendi, por exemplo, que a farra que eu amava fazer aos 23 anos, saindo todo fim de semana, voltando para casa às 5 da manhã e bebendo muito, é algo que eu não posso mais fazer, porque isso não se encaixa mais, talvez nem tivesse se encaixado em algum momento com a minha realidade psiquiátrica. Hoje eu sei que é algo que me faz mal, é algo que eu não posso fazer. Isso quer dizer que eu não posso me divertir, que eu não posso sair com as minhas amigas, que eu não... Claro que não. Não é isso que eu tô dizendo. A vida ela pode ser reorganizada em torno das nossas dificuldades, de modo que a gente continue vivendo bem. Eu só queria realmente fazer essa conversa de tomar remédio pra vida inteira, tirando o peso que existe em cima dos comprimidos. Eles não são esse bicho de 7 cabeças que geralmente a gente acha que é. O ideal de todos os tratamentos é que a gente conviva com a menor quantidade de efeitos colaterais possíveis, com as menores dosagens possíveis que a gente conseguir. O ideal não é que alguém fique tomando antidepressivo pro resto da vida, que a pessoa fique tomando um ansiolítico pro resto da vida. Isso são casos bem pontuais e específicos. No geral, as pessoas não tomam medicação pro resto da vida. A gente tem que tirar a medicação psiquiátrica desse lugar que é comparável com a insulina de uma diabetes tipo 1. Não é a mesma coisa, gente, pelo amor de Deus. São casos e casos, bem específicos por sinal. Lembrando que eu não sou médica, eu não sou especialista, eu não sou psiquiatra. Se vocês querem informações precisas de um conhecimento especializado sobre isso, vocês têm que ir atrás das pessoas que são especializadas nisso. Médicos, psiquiatras. Existem pessoas que estão falando sobre essas medicações por aí. Eu sou só alguém que toma essas medicações compartilhando a própria experiência e as minhas perspectivas. Não sou médica, não sou especialista, fique claro isso. Só estou tentando contribuir para essa conversa, trazendo um ponto de vista que eu acho que as pessoas geralmente não trazem. Geralmente, quando se fala sobre tomar remédio para a vida toda, as pessoas só vêm fazer essa defesa apaixonada de tá tudo bem tomar remédio para a vida toda, faz parte. Ai, se fosse uma outra doença crônica, ia ter que tomar remédio também. Eu acho que a gente já chegou num ponto em que a gente tem que avançar um pouquinho essa conversa. Em vez de só fazer essa defesa de dizer tudo bem tomar remédio para a vida toda, tudo bem tomar remédio psiquiátrico para a vida toda, a gente tem que fazer essas observações e ter um olhar um pouquinho mais amplo de que, na verdade, a maioria das pessoas não vai tomar remédio psiquiátrico para a vida toda, dependendo do diagnóstico que ela tiver. Isso são casos bem específicos, bem pontuais. O ideal é que a gente viva uma vida que seja menos medicalizada, porque a triste realidade é que a maior parte das pessoas, a maior parte dos brasileiros que tem questões de saúde mental,
mental, eles nunca ficam à frente de profissionais de saúde mental. E nem é porque as pessoas têm preconceito com isso, é por falta de acesso à saúde mesmo. E eu acho que a gente deveria pensar sobre isso antes de fazer essa defesa pelo uso da medicação para a vida toda. Nossa, acho que eu falei demais. Espero não ter falado nenhuma besteira. Estou me esforçando para isso. Vamos se cuidar e cuidar das pessoas que a gente gosta. Tchau!